Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Edson Farias e você está no canal Leia Pra Mim. Este é mais um vídeo da série Leia a Bíblia em um ano. Com apenas 2 vídeos por dia, você terá concluído a leitura da Bíblia em um ano. 4 vídeos por dia em 6 meses. Fica ao seu critério. Não esqueça, curta, comenta, compartilha e inscreva-se no canal. Agora, sem mais delongas, vamos à leitura. Jeremias capítulo 51. Versículos do 1 ao 64. Vamos à leitura. Assim diz o Senhor: Eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. E enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão, e despejarão a sua terra, porque virão contra ela em redor no dia da calamidade. O flecheiro arme o seu arco contra o que arma o seu arco, e contra o que se exalta na sua couraça, e não perdoeis aos seus jovens, destruí a todo o seu exército. E os mortos cairão na terra dos caldeus, e atravessados nas suas ruas. Porque Israel e Judá não foram abandonados do seu Deus, do Senhor dos exércitos, ainda que a sua terra esteja cheia de culpas contra o Santo de Israel. Fugi do meio de Babilônia, e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na sua maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhe dará a sua recompensa. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Num momento caiu Babilônia, e ficou arruinada, lamentai por ela, tomai bálsamo para a sua dor, porventura sarará. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou, deixai-a, e vamo-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu, e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a nossa justiça à luz, vinde contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aguçai as flechas, preparai os escudos, o Senhor despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque está aí a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros de Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas, preparai as celadas, porque como o Senhor intentou, assim fez o que tinha falado contra os moradores de Babilônia. Ó tu, que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, é chegado teu fim, à medida da tua avareza. Jurou o Senhor dos exércitos por si mesmo, dizendo, e ainda que te enchi de homens, como de lagarta, contudo levantarão gritaria contra ti. Ele fez a terra com o seu poder, e ordenou o mundo com a sua sabedoria, e estendeu os céus com o seu entendimento. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas há nos céus, e faz subir os vapores desde o fim da terra, faz os relâmpagos com a chuva, e tira o vento dos seus tesouros. Embrutecido é todo o homem, no seu conhecimento, envergonha-se todo o artífice da imagem de escultura, porque a sua imagem de fundição é mentira, e nelas não há espírito. Vaidades são, obra de enganos, no tempo da sua visitação perecerão. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, porque ele é o que formou tudo, Israel é a tribo da sua herança, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Tu és meu machado de batalha e minhas armas de guerra, e por meio de ti despedaçarei as nações e por ti destruirei os reis. E por meio de ti despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e por meio de ti despedaçarei o carro e o que nele vai. E por meio de ti despedaçarei o homem e a mulher, e por meio de ti despedaçarei o velho e o moço, e por meio de ti despedaçarei o jovem e a virgem. E por meio de ti despedaçarei o pastor e o seu rebanho, e por meio de ti despedaçarei o lavrador e a sua junta de bois, e por meio de ti despedaçarei os capitães e os magistrados. E pagarei a Babilônia, e a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor, diz o Senhor, que destróis toda a terra, e estenderei a minha mão contra ti, e te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de queima. E não tomarão de ti pedra para esquina, nem pedra para fundamentos, porque te tornarás em assolação perpétua, diz o Senhor. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, preparai as nações contra ela, convocai contra ela os reinos de Ararate, Mine,
e Askenaz, ordenai contra ela um capitão, fazei subir cavalos, como lagartas eriçadas. Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães, e todos os seus magistrados, e toda a terra do seu domínio. Então tremerá a terra, e doer-se-á, porque cada um dos desígnios do Senhor está firme contra a Babilônia, para fazer da terra de Babilônia uma desolação, sem habitantes. Os poderosos de Babilônia cessaram de pelejar, ficaram nas fortalezas, desfaleceu a sua força, tornaram-se como mulheres, incendiaram as suas moradas, quebrados foram os seus ferrolhos. Um correio correrá ao encontro de outro correio, e um mensageiro ao encontro de outro mensageiro, para anunciar ao rei de Babilônia que a sua cidade está tomada de todos os lados. E os vaus estão ocupados, e os canaviais queimados a fogo, e os homens de guerra ficaram assombrados. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha de Babilônia é como uma eira, no tempo da debulha ainda um pouco, e o tempo da cega lhe virá. Nabucodonosor, rei de Babilônia, devorou-me, colocou-me de lado, fez de mim um vaso vazio, como chacal me tragou, encheu o seu ventre das minhas delicadezas, lançou-me fora. A violência que se fez a mim e a minha carne venha sobre Babilônia, dirá a moradora de Sião, e o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia, dirá a Jerusalém. Portanto, assim diz o Senhor: eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o seu mar, e farei que se esgote o seu manancial. E Babilônia se tornará em montões, morada de chacais, espanto e assobio, sem que haja quem nela habite. Juntamente rugirão como filhos dos leões, bramarão como filhotes de leões. Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida, e os embriagarei, para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono, e não acordarão, diz o Senhor. Fá-los-ei descer como cordeiros à matança, como carneiros e bodes. Como foi tomada Sesaque, e apanhada de surpresa a glória de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. O mar subiu sobre Babilônia, com a multidão das suas ondas se cobriu. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita, nem passa por ela filho de homem. E castigarei Abel em Babilônia, e tirarei da sua boca o que tragou, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. E para que porventura não se enterneça o vosso coração, e não temais pelo rumor que se ouvir na terra, porque virá num ano um rumor, e depois no outro ano outro rumor, e haverá violência na terra, dominador contra dominador. Portanto, eis que vem dias, em que farei juízo sobre as imagens de escultura de Babilônia, e toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos cairão no meio dela. E os céus e a terra, com tudo quanto neles há, jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair mortos os de Israel, assim em Babilônia cairão os mortos de toda a terra. Vós, que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba Jerusalém à vossa mente. Direis: envergonhados estamos, porque ouvimos opróbrio, vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus. Porque o Senhor tem destruído Babilônia, e tem feito perecer nela a sua grande voz, quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: os largos muros de Babilônia serão totalmente derrubados, e as suas altas portas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações no fogo, e eles se cansarão. A palavra que Jeremias, o profeta, mandou a Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, indo ele com Zedequias, rei de Judá, a Babilônia, no 4º ano do seu reinado. E Seraías era o camareiro-mor. Escreveu, pois, Jeremias num livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas estas palavras que estavam escritas contra a Babilônia. E disse Jeremias a Seraías: quando chegares a Babilônia, verás e lerás todas estas palavras. E dirás: Senhor, tu falaste contra este lugar, que o havias de desarraigar, até não ficar nele morador algum, nem homem nem animal, e que se tornaria em perpétua desolação. E será que, acabando tu de ler este livro, atar-lhe-ás uma pedra e lançá-lo-ás no meio do Eufrates? E dirás: assim será fundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela, e eles se cansarão. Até aqui são as palavras de Jeremias. Jeremias capítulo 52. Versículos do 1 ao 34. Vamos à leitura. Era Zedequias da idade de 21 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoiaquim. Assim, por causa da ira do Senhor, contra Jerusalém e Judá, ele os lançou de diante dele, e Zedequias se rebelou contra o rei de Babilônia. E aconteceu, que no ano 9º do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela trincheiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade, até ao 10º ano do rei Zedequias. No 4º mês, aos 9 dias do mês, quando já a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, então foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram, e saíram da cidade de noite, pelo caminho da porta entre os dois muros, a qual estava perto do jardim do rei, porque os caldeus cercavam a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus perseguiu o rei, e alcançou a Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei, e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E cegou os olhos a Zedequias, e o atou com cadeias, e o rei de Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém. E queimou a casa do Senhor, e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele as incendiou. E todo o exército dos caldeus, que estava com o capitão da guarda, derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. E dos mais pobres do povo, e a parte do povo, que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra Nebuzaradã, capitão da guarda, deixou ficar alguns, para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze, que estavam na casa do Senhor, e as bases, e o mar de bronze, que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões, e as pás, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e todos os utensílios de bronze, com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda as bacias, e os braseiros, e as tigelas, e os caldeirões, e os castiçais, e as colheres, e os copos, tanto que era de puro ouro, como que era de prata maciça. Quanto às 2 colunas, ao único mar, e aos 12 bois de bronze, que estavam debaixo das bases, que fizera o rei Salomão para a casa do Senhor,
o peso do bronze de todos estes utensílios era incalculável. Quanto às colunas, a altura de cada uma era de 18 covados, e um fio de 12 covados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 covados, a rede e as romãs ao redor do capitel eram de bronze, e semelhante a esta era a segunda coluna, com as romãs. E havia 96 romãs em cada lado, as romãs todas, em redor da rede, eram 100. Levou também o capitão da guarda Seraías, o sacerdote-chefe, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas da porta. E da cidade tomou a um eunuco que tinha a seu cargo os homens de guerra, e a 7 homens que estavam próximos à pessoa do rei, que se achavam na cidade, como também o escrivão-mor do exército, que alistava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se achavam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou-os ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado cativo para fora da sua terra. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo, no 7º ano, e 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 pessoas. No ano 23 de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativas, dos judeus, 745 pessoas, todas as pessoas foram 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Jeoiaquim, rei de Judá, no 12º mês, aos 25 dias do mês, que Evil-Merodach, rei de Babilônia, no 1º ano do seu reinado, levantou a cabeça de Jeoiaquim, rei de Judá, e tirou-o do cárcere. E falou com ele benignamente, e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe fez mudar as vestes da sua prisão, e passou a comer pão sempre na presença do rei, todos os dias da sua vida. E, quanto à sua alimentação, foi-lhe dada refeição contínua do rei de Babilônia, porção cotidiana, no seu dia, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida.